bem-vindos ao programa Vitrine desta sexta-feira. E sextou, né, pessoal? Finzinho de semana chegando por aí. Olha, a cidade tá lotada de atrações. Para quem ainda não foi lá pelo alto, tem evento sobre Tereza Cristina, em homenagem a Tereza Cristina, que deu nome a Teresópolis. Tiveram também, né, eventos na Soarte. Parabéns para toda a galera da Soarte, com a exposição maravilhosa, com a premiação, né? Gente muito boa, muitos talentos teresopolitanos e também de fora, que vieram morar aqui e adotaram Teresópolis como sua cidade. Muita gente boa, trazendo muita coisa boa. E não para por aí, não. Hoje tem teatro lá na prefeitura, no Teatro da Prefeitura. E por aí vai. Fim de semana tá lotado de programação. E olha, se você mora na região rural, também tem inauguração da Biblioteca Comunitária lá no Imbiú, da nossa querida Bianca. Isso aí, Bianca Matos, inaugurando a biblioteca comunitária lá no Imbiú. Então, ó, tem coisa pra caramba esse final de semana para você aproveitar. E para saber se o tempinho vai estar bom, vamos saber a previsão do tempo? Roda aí. E a gente tem hoje, 10 de junho, sexta-feira, a máxima de 23 graus e a mínima 16 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá aí, previsão de chuva no finalzinho do dia, hein? E amanhã, 11 de junho, sábado, máxima 20 graus, mínima 14 graus. E olha, previsão de chuva, tanto de dia quanto à noite. E aquela chuvinha pegadeira, será? E domingão, dia dos namorados, dia de ficar agarradinho com seu love, né? Sempre é bom dar um tempinho para namorar, que precisa. Então, dia 12 de junho, domingo, máxima de 19 graus, mínima 12 graus, sol com pancadas de chuva de manhã, muitas nuvens à tarde e já à noite parece que não vai chover. Então tá aí, previsão do tempo deste finzinho de semana, para todo mundo aproveitar aí, mesmo com chuvinho, o pessoal que gosta, né? Tem turista que adora vir para cá, para Teresópolis, para aproveitar esse tempinho frio, mas você que mora aqui já sabe, né? Põe o casaco, bota o guarda-chuva e aproveite o seu final de semana. E hoje também é dia da gente ver as datas comemorativas da semana, né? Matar a curiosidade. Hoje é dia de quê? Então, vamos descobrir? Roda a vinheta! E a gente começa com o dia da artilharia, dia 10 de junho, hoje. Essa data é destinada a homenagear uma das mais importantes posições de um grupo militar, a artilharia. Esse é o principal apoio de fogo das forças terrestres do Exército, que podem ser dotadas de canhões, foguetes ou mísseis. Sua missão é apoiar a arma base pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que possam ameaçar o êxito da operação. Igualmente, é uma seção que demanda muito estudo, pesquisa e planejamento para que suas armas possam ser mais eficientes e, assim, cumprir o objetivo estabelecido. Então tá aí, olha, esse dia, né, o Dia da Artilharia, é uma homenagem à figura de Émile Louis, né, Émile Louis, né, no caso francês, né, conhecido como Marechal Emílio Malet, o barão de Itapevi. O Dia da Artilharia é celebrado na data do seu aniversário, dia 10 de junho, e ele é considerado o patrono da artilharia no Brasil. E continuando, né, as nossas datas comemorativas,
Aí vem no sábado, a gente tem o Dia da Marinha Brasileira. Dia da Marinha Brasileira no sábado. É uma data de extrema importância para a nação, pois homenageia a Marinha do Brasil, uma das forças armadas responsável por proteger as fronteiras marítimas do país, com mais de 8,5 mil quilômetros de extensão. A principal missão da Marinha é proteger a pátria. Em períodos de paz, a Marinha atua como guarda costeira, protegendo o litoral brasileiro de possíveis invasões. Atualmente, o Brasil possui 16 portos principais e 4 grandes terminais, por onde circulam aproximadamente 26 mil navios por ano. Essa data também é uma homenagem à primeira batalha naval que representava no Brasil, a Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu em 11 de junho de 1865. Então tá aí mais um dia. E no dia 11, sábado também, a gente tem o Dia do Educador Sanitário. Isso mesmo, Dia do Educador Sanitário. Essa data homenageia a atividade do profissional que investiga, alerta e orienta a população sobre os cuidados higiênicos e sanitários adequados para evitar problemas de saúde. Um educador sanitário qualificado deve ser formado e dominar 2 zonas distintas, a nível humano e a nível profissional. Então tá aí, parabéns para todos os que se dedicam a essa função. E agora a gente vai para o domingo, E claro que a gente começa aí o domingo com o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, dia para você dar aquele chamego, aquela beijoca, E olha, os casais aí, casais casados também podem comemorar o Dia dos Namorados, No dia 12. É muito comum nessa data a troca de cartões postais e presentes especiais entre os namorados. Muitos casais viajam ou planejam um jantar especial, aproveitando para celebrar sua união e agradecer o companheirismo e a dedicação entre ambos durante o ano todo. E no Brasil, a data surgiu no comércio paulista, quando o publicitário João Dória conheceu o Valentine's Day, em português, Dia de São Valentim, que era comemorado em 14 de fevereiro, em uma de suas viagens ao exterior, e trouxe a mesma ideia para o Brasil, mas adaptada. O objetivo do publicitário era aumentar as vendas, pois em junho o desempenho do comércio era muito fraco. Assim, aproveitando-se da fama do Santo Antônio, que é um santo casamenteiro e protetor dos noivos, que é comemorado no dia 13, o João Dória sugeriu que o Dia dos Namorados fosse comemorado no dia anterior, dia 12 de junho. E assim surgiu o Dia dos Namorados brasileiro. Bom, história comprida, Mas ainda tem muita coisa para comemorar. E tem agora o Dia do Correio Aéreo Nacional. O Dia do Correio Aéreo Nacional e o Dia da Aviação de Transporte também, Eles são celebrados no dia 12 de junho. E essa data recorda o primeiro voo realizado pelos tenentes do Exército Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire. A aeronave partiu de São Paulo para o Rio de Janeiro, levando uma mala postal com 2 cartas, e a viagem durou 5 horas. Já o retorno foi mais rápido e teve a duração de 3 horas e meia. Assim, estava inaugurado o serviço de postal aéreo entre as 2 cidades. Então, parabéns aí para o Correio Aéreo Nacional. E agora, uma data importante para conscientização, É o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
E essa data tem que prestar muita atenção, né? O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado em 12 de junho e o principal objetivo dessa data é alertar a comunidade em geral e os diferentes governos sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Essa data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas, em 2002. Então tá aí, mais um dia para conscientizar. E por último, hoje é dia de quê? Hoje também é dia do enxadrista. E você sabe o que é? Então prepara os tabuleiros, porque a gente comemora hoje o pessoal do xadrez. O jogo de tabuleiro remonta ao mundo antigo, em lugares como Índia, China, Japão, Pérsia, África do Norte e até a Grécia. O xadrez surgiu no norte da Índia, entre os séculos V e VI da era cristã, como uma evolução do jogo chaturanga, que era disputado entre 4 jogadores. Sua popularidade aumentou quando passou a ser jogado com 2 adversários. No mundo árabe, o xadrez era chamado de shatranj. Eu não sei falar isso, né, gente? Os árabes o introduziram na Europa medieval, surgindo desde então inúmeros jogos de tabuleiros populares, como damas, ludos, dominós, trilha e por aí vai. Só no século XVIII, o xadrez chegou à sua forma definitiva, como é jogado até hoje. Então tá aí, essas foram as nossas datas comemorativas de hoje, né? E que ocuparam aí o bloco inteirinho. A gente vai pro comercial e volta já já, porque tem muita coisa para falar para vocês. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta e no programa de hoje a gente tem aqui a enquete do dia, né? A pergunta que não quer calar, que hoje tem a sua resposta, né? Tem aí as suas contagens de voto, mas ainda dá tempo de você ir de casa responder, né? Daqui a pouquinho já vamos fechar para contabilidade, né? Para contar quantos votos, como é que foram as opiniões, então dá tempo de você participar. E a pergunta da enquete dessa semana, né? Pergunta que não quer calar, diz respeito ao Covid. A Covid está voltando com força. O Pedrão já está fazendo até os exames lá novamente. E vamos lá. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer em nossa cidade. Você é a favor da antecipação da segunda dose de reforço da vacina? Sim ou não? E você pode votar, né, adicionando o telefone da Teresópolis TV no Zap e através do número 21979240013 você responde a pergunta, sim ou não, você concorda que tem que antecipar a vacina, a 4ª dose, não concorda, ainda não quer se vacinar, porque tem muita gente que infelizmente ainda está nessa, né? Mas enfim, né? Vamos prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Pedrão já está aí com os exames, fazendo os exames novamente, está dando muita fila. Vamos nos proteger, porque a Covid não acabou, tá bom? Então responda rapidinho lá pelo Zap da TV e a gente vai dar o resultado pelas redes sociais, lá pelo Facebook da Teresópolis TV e pelos outros canais também. E hoje a gente tem aí a estreia lá do nosso querido Thiago do Mar, isso mesmo, com um espetáculo lá no Teatro da Prefeitura. E é claro, a gente dá uma força e roda o recadinho que ele trouxe para vocês. Eu tenho um convite muito especial para você que gosta de música, de poesia, de boas histórias. Dia 10 de junho, às 19h30, no Teatro Municipal de Teresópolis, ali na Prefeitura. Fábrica de Poesias, Histórias de Amor. Uma noite para falar de amor, inspirada em histórias reais. Eu tenho certeza que você vai se divertir, vai se emocionar e é uma noite assim super diferente, muito interativa. A gente vai brincar, vai contar histórias, vai ter o sorteio de muitos prêmios,
com o apoio do empresariado local, com grandes artistas da cidade e uma noite para fazer o bem, para falar de amor ao próximo. A entrada é 1 litro de leite para ajudar o lar Tia Anastácia. Então espalha para todo mundo e vem também Fábrica de Poesias, Histórias de Amor. Eu te espero lá, hein? Tá aí, viu que só? Então, Thiago, um grande abraço para você, muito sucesso e a gente vai estar aqui na torcida para que corra tudo bem. E, gente, tenho certeza que agora, no friozinho do inverno, quem não gosta de tomar aquele caldinho delicioso, especialmente, né? Pois é. Então, se você tá com preguiça de fazer o caldinho em casa, eu te aconselho ir lá no Bar Severina na próxima segunda-feira, que tem Alan Magalhães tocando lá também, show ao vivo. E tem um caldinho lá delicioso, que sempre que eu vou eu tomo. Mas se você é daqueles que gosta de cozinhar em casa, hoje a gente traz para vocês, para matar a saudade da nossa querida Carol, a receitinha de um caldinho delicioso. Então, roda aí a nossa receita do dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mania de Cozinhar. E a receitinha de hoje é uma sopa de ervilha que, meus amores, eu vou ensinar uma maneira bem prática pra gente estar preparando essa sopa, que a gente não precisa nem usar a panela de pressão. E olha, é tão rapidinha de fazer que em torno ali de 25 minutinhos essa sopa maravilhosa pra gente se esquentar aí nessa época de inverno vai estar pronta. Então acompanhe esse vídeo até o final e caso você não seja inscrito, já aproveite e deixe a sua inscrição aqui e aproveite também para deixar já like. Então vamos conferir a receita. Comece em uma tigela bem grande, colocando toda a ervilha. Eu estou utilizando aqui 500 gramas de ervilha, que é aquele saquinho tradicional que a gente encontra nos supermercados. Em seguida, vocês coloquem uma água bem quente por cima, aproximadamente de 2 a 3 dedos, cobrindo toda a ervilha, pessoal. E aí vocês precisam deixar descansando por cerca de 1h30 a 2 horas. Deixem tampadinho e depois é só a gente dar continuidade então à sopa. Enquanto a sopa está descansando, em uma panela vocês coloquem calabresa, ou quem preferir pode colocar bacon, ou quem quiser pode colocar até mesmo os dois. E aí é só a gente dar aquela fritadinha bem básica. Como a calabresa já tem ali gordura, eu não vou adicionar nem azeite nem óleo para estar fritando não. Eu vou deixá-la aqui fritar na própria gordura mesmo, até ficar com aquele cheiro maravilhoso pela casa e ela ficar bem fritinha. Depois vocês transfiram para uma tigela e aí vocês deixem reservado. Passado cerca aí de 1h30 a 2 horas, ela ali de molho na água quente, vocês já vão observar que ela já deu aquela enxadinha básica e vocês vão ver também que ela já tá mais molinha. Depois é só vocês escorrerem essa água e quem quiser pode dar mais uma lavadinha e deixar escorrer um pouco. Depois, na mesma panela que vocês utilizaram para fazer a calabresa ou o bacon, né, o que vocês tiverem escolhido, vocês aproveitem e coloquem cebola picada. E aí, pessoal, eu estou utilizando a cebola roxa, mas quem quiser pode utilizar a cebola branca, que realmente isso é de gosto. E aí é só deixar a cebola dar aquela fritadinha maravilhosa. E, gente, eu gosto de deixar ela assim, ó, bem douradinha. E um truque é que quando ela estiver começando a agarrar no fundo da panela, eu geralmente coloco um pouquinho de água para poder soltar. E aí isso vai dando uma cor, vai dando uma caramelizada bem bacana na cebola, deixando ela assim bem bonita e soltando ainda mais o gostinho também depois na nossa sopa. Depois é só vocês colocarem o alho picado e vocês deixem também ele refogar igual a cebola até ele ficar bem douradinho. E eu gosto de fazer o mesmo processo. Eu deixo ali a água da cebola secar, eles darem aquela agarradinha de leve no fundo e eu gosto de ir pingando água. E aí ele também vai ficando com aquele douradinho também maravilhoso. Se vocês pudessem sentir esse cheirinho, nossa, é tentador, pessoal. Depois é só vocês colocarem a ervilha dentro da panela. Vocês coloquem ela de uma vez só, todinha. E aí vocês cubram com água, tá? Essa água não precisa estar quente não, pode ser em temperatura ambiente mesmo. E aí vocês coloquem até cobrir toda a ervilha. E aí vocês deem uma boa misturada, que é para a cebola e o alho se incorporar ali na ervilha.
Depois vocês temperem com um pouco de sal. Não precisa exagerar não, tá, pessoal? É melhor vocês botarem um pouco e ao final vocês provarem para ver se vai precisar de mais sal ou não. E aí, por último, é só dar aquela mexidinha básica e deixar a nossa ervilha aqui cozinhar. E aí, pessoal, vai ficar por cerca realmente aí de uns 20 a 25 minutos em fogo de médio para baixo. Depois que começar a ferver, vai formar essa espuma aqui por cima. E vocês podem retirar ou não. Eu particularmente prefiro tirar essa espuma todinha, porque acaba que fica meio indigesto, né? É como se fosse ali os gases, né, da ervilha que ela vai soltando e forma essa espuma por cima. Então eu prefiro ir realmente retirando aos pouquinhos. E conforme ela for cozinhando, quando passar assim mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos, vocês deem uma olhada para ver se a água não está descendo demais. Se estiver começando a ficar muito seca, vocês podem botar um pouquinho mais de água. Ao final, a nossa sopa já está praticamente pronta, pessoal. E olha, ainda fica um pouco de água aqui no fundo, mas não precisa descartar essa água não. Que agora é só a gente bater. Vocês podem fazer igual a mim, batendo assim no mix, dentro da própria panela mesmo, ou colocar aos poucos no liquidificador. Para ser mais prático, eu prefiro realmente bater assim no mix, meus amores. Vocês podem reparar que depois que eu bati, a sopa ainda tá bem grossinha. Então, depois eu vou adicionar um pouquinho de água e bater novamente. Mas antes, eu vou jogar um pouquinho de sal, vou dar uma misturada e vou dar uma provada também para ver, né, se já tá realmente bom ali de tempero ou não. Outro tempero também que eu adoro adicionar é um pouquinho de pimenta preta. Mas, pessoal, a pimenta é totalmente a gosto. Eu aqui realmente adoro comida com um pouquinho de pimenta. Depois dos temperos, então, já colocados, o sal e a pimenta, eu dei uma provadinha e vocês podem reparar que a sopa está um pouquinho mais fluida. Eu adicionei um pouquinho mais de água e bati. E como eu falei para vocês, isso é realmente de olho e de gosto, tá? Se vocês quiserem ela mais grossinha ou mais para líquida. E aí vocês vejam o que vocês preferem, ó. Eu ainda vou botar mais um pouquinho de água e dar uma outra misturadinha aqui com a própria colher mesmo, que vai dar certo. E aí, por último, é só colocar a calabresa que a gente fez lá no início do vídeo, meus amores. E olha, faz toda a diferença e dá um gostinho bem especial para essa sopa de ervilha. E aí é só dar aquela misturadinha. Depois é só vocês darem uma esquentadinha na sopa e servirem para comê-la bem quentinha. Pessoal, vejam só se não é uma tentação vocês verem assim essa sopa, ainda mais agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que tá um clima bem friozinho, vocês estarem se deliciando com uma sopa de ervilha, né? E sopa de ervilha tem todo o seu valor, né? Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Já deixa aquele like para estar ajudando no vídeo, compartilham, inscrevam-se no canal também, pessoal. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e até a próxima. Tá aí, viu? Saudade da Carol? Nós também. Então vamos aproveitar as receitinhas. A gente vai pro comercial. Na volta tem entrevista para vocês. Estamos de volta e olha que esse programa desse final de semana tá bem recheado, né? Já tem um tempinho que a gente não faz aqui uma entrevista chamando o pessoal de longe para contar. Geralmente a gente tem passado aqui muita cobertura de evento, muita coisa para você ter, né, ver com o andamento da arte, da cultura. E hoje a gente separou um programa todo especial, diferente, né? Para trazer para vocês aqui mais novidades. E a gente traz hoje nosso entrevistado, é um autor lá do Rio de Janeiro, que a gente já conversou aqui sobre um dos livros dele, já tem um tempão, acho que foi ano passado que a gente esteve por aqui. E hoje a gente vem porque, olha, tem muito livro, em menos de um ano já lançou um monte. Meu Deus, como foi isso? É o nosso querido Giovanni Miguel. Giovanni, bem-vindo. Giovanni, olá, é do Rio, tudo bom? É do Rio mesmo, né? Eu sou do Rio. Na verdade, eu sou de Volta Redonda, mas moro no Rio. Ah, muito bem. Bem-vindo ao programa.
E a gente já começa. Como anda você, né? Depois do livro que você anunciou aqui com a gente gente bateu um papo sobre aquele livro maravilhoso, né? De poesias, de contos, de muita coisa boa, que eu gostei muito. E de repente já brotou, já nasceu umas 3. Como é que foi isso? Pois é, quando a gente esteve aí, eu falei sobre o livro Nem Te Conto, né? Que é um livro de contos que eu tinha escrito em 2020, lancei em 2021. Depois, logo depois, assim, uns 2 meses depois do nosso papo, eu lancei um segundo livro, que eram os poemas que eu escrevi no início da pandemia. E esse ano eu resolvi, como eu escrevi muito durante a pandemia, né, eu me organizo em cadernos. Então, a cada 100 poemas, 120 poemas, eu encerro um caderno e começo outro. E normalmente esses cadernos têm uma temática antológica, assim. Eu não penso em temas para escrever poesia, eu vou organizando poemas meio que como um fluxo de pensamentos. E aí, como eu escrevi muito, eu tinha escrito 18 cadernos, né, 9 em 2020, 9 em 2021, o que eu fiz? Eu separei e selecionei uma amostra de mais ou menos 15, 20% desses cadernos e fiz um lançamento de uma dilogia, né, poética, que é essa aqui. Acho que vai sair ao contrário aí, mas é Na Escuridão da Travessia Poesia, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 reúne os poemas de 2020 e o volume 2 os poemas de 2021. E nesses cadernos eu faço ali uma poesia de travessia. A minha poesia ela é sempre muito existencial, né? Ela fala muito sobre mim, sobre como eu vejo e percebo o mundo. Mas nesses cadernos eu fiz um exercício muito memorial, então eu começo os cadernos com uma poesia memorialista, pensando na minha vida em Volta Redonda, nas minhas questões existenciais, na adolescência, de como é que eu me desenvolvi, inclusive como leitor, isso é muito importante. Então tem um caderno inteiro dedicado a poemas inspirados em coisas que li, um caderno inteiro dedicado a coisas que eu ouvi, as músicas que eu gosto de ouvir. Então é um diário mesmo, um diário estético, né, como eu tradicionalmente faço, só que uma amostra, porque eu não teria como publicar esses... eram 18 cadernos, nessa dilogia eu tenho 16, 2 eu não publiquei ainda. E esse ano já tenho aí uma média de 5 cadernos prontos. Eu já estou trabalhando. É porque eu trabalho poesia no meu dia a dia, então eu vejo uma coisa, se ela me inspira uma poesia, eu paro o que estou fazendo e escrevo. Dá mais de uma poesia por dia, né? Dá mais de uma poesia por dia. Uma média de 3, 4 poesias por dia. E como é que você organiza isso assim, no dia a dia? Você separa, todos os dias eu vou separar 1, 2 horas para escrever? Ou isso vem de acordo com o que você está fazendo durante o dia inteiro, não tem alguma coisa fixa? Como é que funciona essa parte de criação para você? Eu trabalho muito com uma lógica de fluxo de consciência. Então, por exemplo, eu estou aqui agora falando com você e estou de frente para a janela aqui da minha sala. Então tem uma árvore aqui. Eventualmente um passarinho pousa aqui na árvore e começa a cantar. Se eu, naquele momento, presto atenção e aquele passarinho ele me inspira alguma coisa, eu escrevo sobre aquilo que o passarinho inspirou. Então eu paro o que eu estou fazendo, pego o celular, normalmente o celular, e escrevo alguma coisa no celular. Se eu não estou com tempo de escrever naquele momento, eu dito o que me veio à cabeça e, sei lá, no final do dia ou em algum momento do meu dia, mas daquele dia eu escrevo, registro. Eu nunca deixo virar o dia para registrar, porque senão eu perco a poesia daquela imagem, entendeu? Ela vira só uma memória, e aí a memória nem sempre traz a poesia. Ela às vezes perde a poesia no decorrer do dia. Então eu não deixo dormir. Se eu dormir, no outro dia eu não consigo mais escrever sobre aquilo. E como eu não planejo nada que eu escrevo,
e eu não reescrevo as coisas que escrevo, então eu respeito muito a poesia como ela nasce, eu não posso deixar passar muito tempo, porque senão a poesia para mim é uma fotografia de uma emoção, de um sentimento. Então, se eu não capto naquele momento, posteriormente não vai ser mais aquele sentimento, aquela emoção. Então não faz sentido eu registrar mais, então eu deixo pra lá, eu esqueço. Nossa, faz muito sentido isso, porque ultimamente eu tenho, às vezes, vem alguma coisa na minha cabeça e eu falo, vou escrever depois. Nunca mais escrevi. Né? É complicado isso, assim, a gente, para quem quer, para quem compõe, né, para quem escreve poesias, se não pegar na hora, se perde. Né? E aí essa dica sua é muito boa. E aí no seu dia a dia você se inspira no que aparece. Ultimamente, você tem escrito todos os dias também? Esses dias da pandemia, não. Assim, desde sexta-feira que eu não escrevo nada, assim. Mas porque eu estou em casa e eu não estou muito afim de... E eu estou meio que organizando as coisas que escrevi. Mas, normalmente, eu trabalho com uma lógica de não processo. As pessoas falam que você tem que ter muita disciplina para escrever todo dia. Eu penso o contrário. É a minha indisciplina que me faz conseguir escrever todo dia. Porque eu realmente paro. Se eu estiver fazendo um documento do meu trabalho e a poesia vem, eu paro aquele documento 10, 15 minutos, registro a poesia. Eu normalmente não fico buscando palavras. Eu respeito a poesia do jeito que ela vem, eu simplesmente transcrevo o que vem na minha cabeça. Então, é meio que eu não gosto dessa palavra não, mas assim, é uma coisa meio assim, eu sou só intermediário da poesia. A poesia vem, passa por mim, eu registro ela no meio que eu tiver como registrar naquele momento. E quando ela também não vem, eu não fico buscando, eu não sento na frente do computador, na frente do caderno, eu fico buscando palavras, buscando ideias. Isso comigo não funciona, assim, eu não pretendo ser um desafiador do meu processo criativo ou correr o risco de enfrentar algum bloqueio criativo. Se a poesia vem, eu anoto, escrevo, se ela não vem, eu respeito e faço as outras coisas que eu tenho que fazer. Nossa, é muito interessante, porque aí a gente vê, né, até, né, como a poesia é importante na sua vida. Porque você para o que você está fazendo naquele momento. A prioridade não é o que você está fazendo naquele momento. A prioridade é dar atenção àquela poesia que está nascendo, seja em que momento for no seu dia. Sim, eu levei muito tempo para aceitar isso. Eu passei durante muito tempo da minha vida buscando ser racional, buscando me dedicar às questões racionais. Eu sempre gostei muito de política, de ciência, então eu sempre estudei muito. E às vezes eu não conseguia escrever coisas que exigiam mais racionalidade e eu não entendi o porquê. Quando eu entendi que a minha cabeça não funcionava desta maneira, de uma maneira racional em muitos momentos, e que eu precisava de me dedicar a coisas que não eram racionais, e escrever para mim poesia, conto, crônica, são coisas não racionais. Eu não preciso de pensar muito para escrever. Eu escrevo da maneira como as coisas vêm. Eu comecei a ter uma certa atitude mais generosa com a escrita. A escrita deixou de ser uma obrigação. Então escrever para mim não é uma obrigação, eu faço por prazer. É um ato de hedonismo, entendeu? Eu faço aquilo porque aquilo me dá um prazer tão pleno que eu não saberia não fazer aquilo naquele momento. Não fazer me deixaria muito mal. Acaba virando uma terapia, né? Uma maneira de você lidar com as coisas difíceis da vida. E é um ato de liberdade sua também, você decidir, não, eu quero fazer isso agora. Você se sente mais livre quando eu não vou escrever, agora é hora de escrever? Sim, nesse sentido, sim. Tem um outro lado disso, que é um lado muito difícil, que você acaba virando um prisioneiro de uma coisa que você... imagina, poxa, teve dias eu escrevi 20 poemas. Nossa, mãe! Ao longo do dia. E nenhuma outra coisa encaixar na minha cabeça. Você vira meio que prisioneiro de uma coisa tão prazerosa
e você não se percebe como prisioneiro daquilo. Te dá uma liberdade que você faz catarse de tudo que você precisa fazer naquele dia, mas, por outro lado, algumas coisas do seu dia não andam. Porque você respeita. Você imagina, uma pessoa normal, né, uma pessoa dita normal, ela vai colocar aquilo no momento certo. Não, quando eu chegar em casa à noite, eu vou me dedicar àquilo. Não. Eu, se eu estiver andando na rua e tiver que parar e sentar na calçada para escrever, porque não tem nenhum café para me escrever, eu vou sentar na calçada, pegar meu celular e vou digitar o que estiver vindo na minha mente, eu vou falar o que estiver vindo na minha mente. Então, por um certo lado, é uma liberdade. Por outro lado, você vira um prisioneiro de uma musa, né? A musa te aprisiona de tal maneira que você se submete a ela na hora que ela quer. Muito legal, gente. Olha, inspirador. É sempre muito inspirador conversar com você, viu? A gente vai pro comercial e volta rapidinho, que eu sei que o pessoal em casa tá curioso para saber mais, né? Porque, olha, 20 poemas num só dia, assim, não é para qualquer pessoa, né? Tem que nascer esse talento. A gente vai pro comercial e volta rapidinho. Estamos de volta e hoje tem entrevista do dia aqui, é claro, a gente fala sobre literatura e hoje especialmente sobre poesias, contos e muito mais. E a gente está conversando com o autor do Rio de Janeiro, Giovanni Miguel, que é assim, eu já sou suspeita porque eu sou fã, e falando um pouquinho dessa magia que é escrever poesia. O Giovanni escreve muito, 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 e todos os dias. Tá aí uma inspiração para você que está em casa, né? E não tem coragem, fica desanimado, né? Então aprenda um pouquinho com a entrevista de hoje, porque olha, vale super a pena. Eu sempre me inspiro muito. Giovanni, conta para mim. Lançou 3 livros depois do último, né? Que a gente conversou. Como é que foi o nascimento desses 3, né? A duologia e o outro, né, o anterior. Como é que funcionou isso? Em terceira pessoa, eu tinha feito logo no início da pandemia, em 2020, quando a pandemia começou, eu tinha enviado um poema para um concurso, e coisa que eu nem faço muito, mas alguém me pediu, eu fiz o poema, mandei, e o poema tinha esse nome em terceira pessoa. E aí eu fiquei com esse nome na cabeça e comecei a fazer uns poemas que tinham uma certa relação com essa coisa do eu lírico, da primeira, da segunda, da terceira pessoa, mas escrevi o livro e ficou lá o livro um tempo na gaveta, desorganizada. Aí o editor, uma editora aqui do Rio de Janeiro, me pediu um livro, eu falei, olha, eu tenho isso aqui, não sei se atende. E aí ele teve a ideia de reorganizar esse livro, né, em 3 pessoas. Então o livro tem 3 partes. A primeira parte em terceira pessoa, que eu falo de temas mais sociais, mais políticos. A segunda parte em segunda pessoa, que eu falo mais de relações, né, relações interpessoais. E a terceira parte, que é a primeira pessoa, que eu faço uma espécie de metapoesia. Falo muito do como ser poeta, do ser poeta, do como fazer poesia. Aliás, assim, a minha poética inteira, ela tem muito isso de recorrer muito a essa ideia de fazer metapoesia. Eu sempre brinco com as pessoas falam assim, sobre o que você escreve? Eu escrevo sobre a insignificância da minha vida. Eu não sou uma pessoa que viaja muito, eu não sou uma pessoa que tem uma vida social badalada, eu não sou uma pessoa de muitos amigos, tá sempre em encontros, não sou uma pessoa de sair de casa, não gosto de sair de casa, então o meu mundo se resume ao que eu vejo na televisão, nos filmes, nos livros que leio, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Ler, inclusive, para mim é mais importante que escrever. Não consigo pensar na escrita se não fosse mediada pela leitura. Então, eu tenho muita dificuldade de grandes narrativas poéticas, porque a minha vida é muito simples, é uma vida muito de um cara de classe média que trabalha, cuida de filho e lê, estuda, né, as coisas da minha área, mas
E essas coisas, normalmente, é sobre isso que eu falo. Então, às vezes, meus poemas são muito filosóficos, são muito psicológicos, são muito existenciais, porque eu preciso de falar de mim, de falar das coisas que leio. E o livro Na Escuridão da Travessia, que foi essa obra assim, que levou 2 anos, né, porque foram 16 cadernos. Nossa, muito. Era simplesmente um poeta atravessando um período difícil que todo mundo atravessou. Só que eu tinha a pena como companhia. Eu podia ali, eu tinha o recurso da pena e o recurso da escrita para guardar, para criar memórias daquela travessia que eu fiz sobre a pandemia. Então, quando eu brinco, né, na escuridão da travessia poesia, eu estou dizendo simplesmente, olha, eu poderia atravessar a poesia de muitas maneiras. E eu resolvi atravessar a pandemia fazendo, que era um momento escuro da nossa época, né, da nossa humanidade, eu resolvi atravessar esse momento fazendo poesia. E é sobre isso que fala, sobre um poeta pensando sobre coisas da vida dele durante o momento em que ele estava em casa, isolado, pensando no como é que vai ser o amanhã, como é que a gente vai sair disso daqui a algum tempo. E você tem, então, um verdadeiro universo, né, dentro, né? A gente, cada um de nós é um universo. E o seu universo, então, é muito, muito especial, porque é vasto, né, imenso. E você consegue dividir com as pessoas na medida que você escreve, né? Quando você coloca a sua poesia para fora, que o pessoal lê, que tem acesso, você está dividindo todo esse teu universo, todo esse teu conhecimento em forma de poesia. E você me diz que gosta muito de ler. O que você gosta de ler? Olha, eu leio muito filosofia, assim, a minha filosofia e psicologia, assim, eu tenho muita paixão pela leitura de psicologia, eu tenho lido muito, há muitos anos eu leio o Jung, da psicologia é meu autor preferido. Tenho descoberto agora recentemente uma dimensão do Gaston Bachelard, que é um cientista, mas que escreveu muito sobre poesia em francês. Gaston Bachelard, que tem uma fase poética fantástica, que ele fala muito sobre poesia, e gosto muito de ler poesia e contos. Assim, eu há muitos anos não leio romance, por exemplo. Eu não lembro do último romance que li. Eu me lembro assim, que as últimas coisas que li sobre ficção eram distopias antigas. Assim, de 10 anos para cá, o que eu tenho lido é conto, crônicas e poesia, além dos ensaios, que é o que eu gosto muito de ler, ensaios filosóficos. Mas assim, o Jung e um outro autor espanhol chamado Xavier Zubiri têm sido assim, minhas grandes companhias nos últimos 4 anos, pelo menos. Olha só. E nesse tempo todo de leitura que você tem sentido alguma mudança no estilo das pessoas escreverem, do que as pessoas falam, do que tinha antes, do que é agora? Ou tem muita coisa que parece que se repete, né? Às vezes a gente vê uma música muito antiga e parece que ela está tão atual, né? Você sente isso na literatura também? Assim, as narrativas elas mudam, mas há uma coisa que está intrínseca, tá? Que transcende as narrativas, e é o humano, que são os símbolos, né? Que são os arquétipos humanos, eles são sempre os mesmos. Então não importa se o cara escreveu há 100 anos atrás ou está escrevendo agora, há uma arquetipia na escrita que é o que me interessa, assim, o que está lá no cerne do que essa pessoa está dizendo. É claro que as pessoas hoje elas escrevem de uma maneira diferente, a linguagem vai se transformando, a maneira de se expressar vai se transformando. Por exemplo, eu me considero um cara que escreve de uma maneira extremamente sem esmero. Assim, não tem o esmero que teria um poeta para escrever. Mas é porque eu não gosto de ler poetas que são muito rebuscados. Então eu fui tentando me expressar a partir de poetas que eu gosto de ler. Então, como eu me inspiro muito nos neomarginais, nos marginais, né, da década de 70, a minha escrita reflete um pouco isso. Mas eu acho que se você pegar uma Cecília Meirelles, por exemplo, que era uma modernista, e você vai hoje e começa a ler autoras mais contemporâneas, como eu considero uma autora fantástica, por exemplo, a Mel Renault, que é uma autora de Minas,
você vê uma diferença na escrita dessas poetas. Você pega uma contista como Clarice Lispector, que era mais psicológica, tinha uma maneira mais psicológica de escrever, e pega uma Cidinha da Silva, por exemplo, que tem uma escrita mais marcante, mais fluida, mais... como é que eu diria? Mais... até ativista do que a Clarice tinha. Mas, no fundo, você está lendo naquela escrita a pessoa que escreveu aquilo. A gente sempre se mostra através da nossa escrita. Então, eu não vejo muita diferença para além de estilos e de sofisticações que cada época exige. Eu acho que as escritas de hoje estão mais simplórias, no sentido de serem mais fluidas, mais acessíveis, talvez. Acho que a pressa também na comunicação, essa urgência em comunicar também, né? Pode ter um peso aí. Sim. Eu acho assim, o próprio leitor, ele não tem mais tempo e paciência para... A vida mudou, né? As pessoas hoje vivem mais apertadas na lógica do tempo. Então, eu acho que isso afeta um pouco a maneira como as pessoas vão buscar conteúdos para ler também. E assim as coisas vão cada vez voando, né? Ficando mais rápidas. E antes da gente terminar o programa, porque aqui a hora assim voa, né? Eu tô aqui só admirando você falar assim, nossa, que saudade que eu tava de conversar com o Giovanni, tem que vir mais vezes, tem pouquinho, a gente quase não se vê, não se fala. E é muito bom te ouvir, é muito bom conversar contigo. Vai dar um chorinho aí, vai dar uma amostrinha da poesia aí pro povo? Eu não sou um bom recitador não, mas vamos lá. Eu tenho um poeminha aqui do meu livro, Na Escuridão da Travessia Poesia, chamado Pluma. A brisa fria do inverno chega, cortante. Traz com ela uma suave pluma, tão leve. A pluma baila no ar, como se estivesse a dançar. No bailar da pequena pluma, entrego minha fúria. Passo, então, a observar onde ela vai parar. A pequena pluma no ar movimenta-se com vagar. A pluma não resiste ao vento. Sabe que é tudo questão de tempo, que todo seu esforço será em vão. Então entrega-se àquela sensação. A pluma não quer um destino. Vive cada momento sem desatino. Ao cair serenamente, a pluma vai ganhando as almas que passam, uma a uma. Elas param e, curiosas, observam. Onde a pluma vai parar? Não sei. Apenas observo seu bailar sem lei. Olha só, sua poesia é muito profunda, né? Apesar de você falar que, né, é uma coisa simples do dia a dia, mas a gente viaja mesmo, né? E você é um bom recitador, sim. A gente agradece muito, muito. Onde que o pessoal pode comprar seus livros, né? Como é que faz para acessar? Eles estão à venda todos na loja da Selim Trovoar. O link está no meu Instagram, Giovanni Miguel, @Giovanni Miguel, tem lá, ou no @Biopoéticos. Tem um link logo na bio lá que leva para a lojinha da Selim Trovoar, que é quem tem vendido meus livros com exclusividade. Aí, muito bem. Olha, Giovanni, eu agradeço muito, 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 muito a sua visita. E o programa está aberto, quando você quiser vir, estamos aqui te esperando, viu? Eu que agradeço. Uma boa semana para vocês aí. Bons programas. Isso aí, a gente vai terminando o programa por aqui e segunda-feira a gente está de volta.